quando a gente vai ficando mais velho, algumas doenças crônicas começam a surgir, não é mesmo? Hipertensão e diabetes são bem comuns. Para que elas não se agravem ou não prejudiquem ainda mais a nossa saúde, é preciso mudar alguns hábitos. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora com a Luciane Larroca Silveira, que coordena um programa que gerencia doentes crônicos. Boa noite, seja muito bem-vinda, Luciane. Tudo bem? Tudo bem. Como funciona? Explica para a gente, para quem está em casa e para mim, como funciona o trabalho de vocês, esse projeto. Perdigão Hospitalar ATS é uma empresa de gestão de saúde e nós trabalhamos justamente fazendo o gerenciamento da saúde de uma carteira, seja ela de um plano de saúde ou de uma associação de aposentados, como é o caso dos nossos dois clientes, a ACRT e a AST. Preocupados com o aumento da incidência de doenças crônicas na sua carteira e o aumento também do custo que isso gera, tanto em relação ao sinistro de utilização de plano de saúde, quanto até mesmo para a própria família, em função das medicações e do quanto a gestão dessas doenças crônicas geram nas famílias. Eles, preocupados com isso, nos contrataram e nos contactaram para que nós fizéssemos um levantamento de percentual de doentes crônicos na carteira deles. E nós ficamos bastante surpresos. 63% da carteira possuía uma doença, pelo menos uma doença crônica. Quais são as mais comuns, Luciane? As mais comuns, doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão e diabetes. Também está dentro do rol as doenças como neoplasia, o câncer, né? E as doenças respiratórias, numa menor proporção, mas não menos de menor custo, porque são realmente doenças que custam muito. Agora, a questão do hábito, geralmente esses pacientes que normalmente têm dessas doenças crônicas têm uma idade mais avançada, né? São idosos ou uma idade mais avançada. E eles têm resistência a mudar alguns hábitos, né? Como, por exemplo, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, enfim. Como a gente pode indicar, como a gente pode fazer com que eles entendam que é importante a mudança de hábitos também quando se tem uma doença crônica, para melhorar, para não ser... Eu te diria que nós todos temos que mudar hábitos, né? Nós todos viemos de uma geração de fast food e churrasco, nós gaúchos, muito churrasco, e a nossa tendência é que a gente venha a desenvolver doença crônica. E a tendência também é que a gente envelheça e morra mais tarde do que os nossos avós e bisavós. Claro que depois de uma certa idade, mudar hábito fica cada vez mais difícil. Para o controle das doenças crônicas, a gente trabalha com 3 pilares. O primeiro deles é a consulta com um médico, né, periódica. A segunda, o uso correto da medicação, porque, na verdade, a medicação não salva, mas ela é importante. E o terceiro pilar, então, o pilar dos hábitos, né? E a importância da mudança desses hábitos. O idoso, ele é um pouco mais resistente, mas quando ele percebe o quanto isso mudou e o quanto ele ganha de qualidade de vida, quando ele consegue mudar esses hábitos, é o momento em que a gente consegue ultrapassar essa barreira inicial. Agora, é mais difícil um idoso mudar de hábitos ou uma pessoa mais jovem, mais nova, enfim, um adulto, mudar de hábitos tendo uma doença crônica? Quem é mais teimoso? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tu pratica atividade física? Não. Então. E é bem difícil, né? E é bem difícil. Por quê? Porque sempre tem aquela desculpa, né? Não tenho tempo, né? Fica no comodismo, na preguiça, enfim. O idoso, ele tem mais disponibilidade para isso. Talvez ele tenha outras limitações, especialmente para atividade física. Daqui um pouco tem dor, ou tem uma dificuldade de locomoção para ir até um local, ou mora sozinho. Então, tem outras implicações. Mas, em geral, quando ele assume a responsabilidade pela saúde, ele adere mais facilmente do que o jovem, porque ele entende melhor a importância disso e o quanto isso vai realmente trazer de benefício. Mas é um segundo momento, né? O primeiro é um momento da conscientização da educação na saúde, né? A educação em saúde. É poder mostrar para essa pessoa que sim, a mudança de hábito, além do remédio, além da consulta com o médico regular, vai fazer com que ele consiga viver com qualidade. E aí, viver mais ou viver menos
fica mais difícil de falar, mas Sim. pelo menos o tempo que ele vai viver melhor. Uma qualidade de vida melhor, né? Melhor. Tu és fisioterapeuta, não é? Sou Luciane? fisioterapeuta. As pessoas que têm problema com locomoção, elas não entendem, elas não percebem o que nós que não temos, não percebem que há uma possibilidade delas não fazerem certas atividades, ou seja, elas têm mais coragem, parece mais força de vontade de seguir adiante, mais garra, digamos assim. Tu percebe isso também? Percebo. Na verdade, elas não se sentem limitadas o tanto quanto são. Né? Às vezes elas se expõem a riscos, e daí uma das coisas que a gente trabalha Claro. também é a questão de casa segura, é a importância de ter um acompanhamento de alguém quando sair na rua, mas ao mesmo tempo elas se sentem, acho que a gente nunca a gente envelhece na idade, mas a cabeça permanece. Sim. Né? Então a gente percebe isso, quando eles aderem às orientações, eles vão independente das limitações. E a gente tem vários exemplos nesse sentido. Assim como a gente tem exemplos de o quanto a mudança reflete também na forma como tu encara a vida, na forma como tu te relaciona com as pessoas. Né? Nós temos um paciente que nós chamamos de assistidos, porque, na verdade, eles são portadores de doenças crônicas, mas eles não estão doentes. Né? Eles têm uma doença que eles têm que controlar. E ele era muito resistente, inclusive, a entrar no programa. E a esposa dele já fazia parte e ele era muito resistente. Obeso, diabético, hipertenso. Até que, passados quase um ano do programa, em que a esposa dele estava no programa, ele optou, depois de muita insistência, entrar no programa e passar a ser acompanhado por nós. Com o apoio da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, ele começou então a mudar hábitos, passou a praticar uma atividade física regular. Para tu teres ideia, ele tomava meio copo de café com 16 colheres de açúcar. Meu Deus, é muito açúcar. Para um diabético. É para muito qualquer açúcar já para é ti. muito açúcar, né? É muito açúcar para mim. Claro. Imagina isso para um diabético, né? Então, ele começou a ter consciência mesmo de que isso ia interferir na... É uma questão de educação. Educação. De ser educado, né? Totalmente, educação. Uhum. Agora, em geral, quais são os hábitos que precisam ser mudados? O consumo, tu falou agora do açúcar, né? Mas o sal também é um dos vilões aí, principalmente para quem é hipertenso. Isso, né? quem Ou é até para hipertenso. pessoas que não querem ser hipertensas, no caso. Porque, né? Quando a gente fala da doença crônica já instalada, a gente está falando de evitar que ela piore, né? Mas o que a gente está falando aqui serve para mim, serve para ti, que não temos doença crônica ainda. Que é a prevenção. Ainda, que é a prevenção. Então, tudo em excesso, em geral, não faz bem. Né? Então, o sal para os hipertensos, mas também para todo mundo, o açúcar, a questão do tabagismo, a questão do abuso do uso de álcool, né? O sedentarismo, porque com o sedentarismo e com uma má alimentação vem a obesidade, que é outro grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. E hoje no Brasil a gente está com um índice de 72% de morte por doença crônica não transmissível. Qual é a porcentagem? 72%. Desses 72%, 31% por doença cardiovascular. Que a obesidade está relacionada diretamente, o tabagismo está relacionado diretamente. E a não prática de exercícios também, né, Luciane? Mas as pessoas não precisam, por exemplo, correr, elas podem fazer uma caminhada. Claro. Tem o mesmo efeito? O ideal, o preconizado, é no mínimo 3 horas de exercícios por semana. Mas a gente trabalha muito dentro da possibilidade da pessoa. Pensa uma pessoa aposentada que passa a maior parte do tempo sentada assistindo Conexão RS. E aí ela passa a praticar pelo menos 15 minutos no entorno da sua residência, no condomínio do prédio. É melhor do que nada. Né? É sair do sedentarismo, é começar a colocar a pulguinha da atividade física, né? E ter essa vontade de pelo menos mudar. O ideal é que seja assim, 45 minutos, 50 minutos, para que a gente tenha um retorno cardiovascular, numa frequência, e aí o melhor mesmo é a orientação do médico e é a orientação de um profissional de educação física para prescrever esse exercício de uma forma
que se torne bem proveitoso, né? Mas para o idoso que está em casa, quem sabe sair do sofá, vamos caminhar no corredor do apartamento. Os amigos, os familiares também têm um papel importante nesse incentivo de ir junto, de caminhar, de ver as ruas, de ver a praça. Você que está em casa pode convidar, por exemplo, o neto, o filho, né, o irmão, para dar uma caminhada, de repente, para começar a se movimentar também, né, Luciane? Eu te diria que até o idoso deve levar o seu familiar para que ele saia também do sedentarismo. É verdade. Né? Fazer o convite também, não só esperar o convite, fazer o convite também. A família é fundamental. A família, tanto a pessoa que está fazendo parte do programa acaba influenciando os hábitos dos familiares, assim como os familiares são importantes na condução e no apoio à mudança de hábitos por parte dos nossos pacientes. Bom, eu quero agradecer então, Luciane Larroca Silveira, que coordena um programa que gerencia, né, doentes crônicos, que se chama Hospitalar ATS. A última dica para que a gente possa passar para quem está em casa, para quem quer começar de verdade a mudança. Hoje eu quero começar a caminhar, quero começar a fazer exercício físico, quero procurar os médicos. Que médico eu tenho que procurar primeiro? Se é um clínico geral, enfim. O clínico geral, ele é o médico generalista. O ideal é busque o seu médico. Busque aquele médico que tu tenha confiança e que é aquele médico que já te conhece. E assim, não deixe para segunda-feira. Começa amanhã. Certo. Hoje, de repente. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Acho que já anoiteceu. Aqui a gente não tem muita noção se está escuro ou não, né? É verdade. Já deve ter anoitecido, né, Luciane? Acho que sim. Luciane, muito obrigado pela tua participação aqui no Conexão Obrigada. RS. Tenho certeza que tu tirou muita gente do sofá agora, né? Deve ter muita gente se espreguiçando. Que bom. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Muito obrigada, parabéns pelo programa. Muito obrigado.